Pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre plano de manutenção. Para começar, falamos como surgiu um plano de manutenção. Desses surgimentos, devemos falar um pouco também da história da manutenção. Atualmente, nós vivemos na terceira geração e alguns dizem que caminhamos aí para a quarta geração da manutenção. Então, falando um pouco dessas gerações, a primeira geração ela ocorreu antes de 1940. Em que se baseava essa primeira geração? A manutenção se baseava em conserto após falha, ou seja, só se consertava após uma falha. E depois veio a segunda geração, que ocorreu entre 1940 e 1970. Então, o marco dessa segunda geração foi após a Segunda Guerra Mundial, onde houve maior demanda de produção. Então, falhas inesperadas causavam produção parada e isso elevava os custos, então não era interessante para ninguém. Então, essa forte demanda fez com que surgissem sistemas manuais de planejamento e controle. Com isso veio o surgimento da manutenção preventiva. E logo, se fazendo esses sistemas manuais, foram se implantando, foram nascendo os planos de manutenção, mas tudo bem manual ainda. E por último, agora o que a gente vive hoje, que foi a partir de 1970, a terceira geração da manutenção. Então, após 1970, exigiu-se maior confiabilidade e disponibilidade. Então, foi se consolidando o PCM, que é o Planejamento, Controle de Manutenção, e isso os planos de manutenção tiveram um melhoramento na sua estrutura. Então, até 1980, a manutenção era baseada no tempo e após 1980, a manutenção baseada no controle. Qual a finalidade de um plano de manutenção? Uma delas é orientar as atividades de manutenção, melhorar custo-benefício, padronização de procedimentos, criar rotas de manutenção com frequências estabelecidas, criar histórico de inspeções ou intervenção em um equipamento, garantir que itens críticos sejam realizados e, por fim, verificar se um equipamento está funcionando em conforme com a especificação do seu projeto. Então, tudo isso que a gente citou agora é para auxiliar, para evitar de forma prevencionista que uma falha ocorra, então ocorra de forma inesperada. Então, dentre essas, o custo-benefício é um objetivo muito grande hoje. O mercado de trabalho é bem competitivo, então necessita-se de que as pessoas desenvolvam procedimentos que reduzam os custos dentro de uma companhia. Então, verificar se o equipamento está funcionando conforme especificado no projeto. Isso é de suma importância, porque a gente sabe que com o decorrer do tempo, um equipamento ou um componente ele tende a se desgastar, a ter falhas. Então, se a gente atua de forma preventiva, a gente vai minimizar que essas falhas sejam tão precoces. Aonde se aplica um plano de manutenção? Nas indústria automobilística, shopping centers, hospitais, universidades, prédios residenciais, companhias de saneamento e energia elétrica, usinas hidrelétricas. Então, aí vocês podem perguntar, mas como que pode-se ter um plano de manutenção num shopping center, em um hospital? Pessoal, a gente tem ar-condicionado. Então, quando o ar-condicionado ele busca que você esteja num ambiente mais confortável. Então, para você garantir que este equipamento esteja funcionando, é ideal que você tenha um plano de manutenção bem elaborado e com certeza muito bem executado. Existe também estabelecimentos que buscam produzir conforto. Então, a gente tem várias aplicações onde se é importante você ter um plano de manutenção. Companhias de saneamento e de energia elétrica têm uma função importantíssima hoje para a nossa vida no dia a dia. Então tem um papel muito forte. Então é importante que a gente tenha planos de manutenção claros e objetivos. Então essas são algumas aplicações. E muitos podem perguntar, quais as vantagens de se utilizar um plano de manutenção? Respondemos para vocês, as vantagens são inúmeras, sendo uma delas um ponto forte para um bom desempenho em uma gestão de manutenção. Então, a alocação assertiva de recursos materiais ou humanos contribui para a redução dos custos e minimiza as falhas inesperadas.
Mas é claro, existem situações, existem momentos. Então, cada empresa, cada setor determina quando que vai ser o melhor momento. Mas uma coisa que fique claro, existem vantagens e essas vantagens trazem benefícios para a companhia. Então, o plano de manutenção ele pode ser aplicado tanto para intervenções quanto para inspeções. Estes ainda podem ser caracterizados como planos de manutenção corretivo, preventivo ou preditivo. Então, muitas pessoas pensam que a manutenção corretiva não precisa de um plano. É claro que precisa. Existem algumas manutenções corretivas que você sabe como atuar, de que maneira atuar. Então, é normal que você faça um plano para essas atuações também. Por mais que será uma atuação corretiva, que não é o nosso desejo no momento, mas você tem um plano para que aquela falha seja corrigida da maneira mais rápida possível. Preventivo quanto preditivo, você está utilizando técnicas que você vai prevenir, você vai antecipar uma falha. Então você vai pegar uma falha no seu início, seu estado inicial, antes de ocorrer uma quebra, antes de ocorrer um defeito. Então você está se antecipando. Estes planos podem ser realizados quando se trata de inspeções como visual ou assistido por equipamentos que auxiliam na checagem ou detecção de falhas. Então, pode ser feito das duas maneiras. Existem algumas situações que o visual tem bastante eficácia e claro que o assistido por equipamentos tem uma eficácia maior ainda. Então, normalmente assistido por equipamentos, ele está mais linkado ao plano preventivo e preditivo. Como elaborar um plano de manutenção? Então, primeiramente é necessário que se haja um entendimento do processo, para assim então a gente estabelecer alguns critérios. Ter também de forma clara determinado quem são as equipes de execução e equipe de gestão destes planos. Uma vez criados estes planos, eles precisam de uma gestão. A elaboração de um plano, ela deve ser pautada com muito embasamento técnico e de projeto, para que aquele item funcione conforme foi especificado. Um exemplo, um ar-condicionado. Quando você vai elaborar um plano para um ar-condicionado, você precisa se atentar para que ele foi projetado, qual é a especificação de projeto daquele ar-condicionado, para não ter o risco de você criar um plano por criar um plano para você falar que se existe aquele plano, tal, mas não tem nenhuma finalidade de evitar uma falha. Uma ferramenta comumente utilizada no âmbito industrial e que de forma simples e objetiva proporciona a elaboração de um plano é a ferramenta 5W2H, onde os 5W são onde, o que, porquê, quando e quem. E os 2H é como e quanto. Então, onde? Vamos dar um exemplo. Aonde você vai criar, para qual local você vai criar um plano de manutenção? Aonde? Seria o local onde vai ficar linkado esse plano de manutenção. O que? O que vai ser feito? Uma inspeção? É uma troca de peças? Por que vai ser feito esse plano de manutenção? Qual o objetivo dele? Quando? Com qual frequência que será elaborado esse plano? E quem? Seria a equipe de execução. Quem vai executar? Quem é responsável por executar este plano? Ou também quem é responsável por fazer a gestão deste plano? As tratativas, quando se trata de um plano de inspeção, pode ser que o inspetor encontre algumas falhas, encontre algo de anormal. Quem será o responsável por tratar essas falhas? Como? Neste como é talvez a ferramenta mais importante, porque aqui você vai detalhar, você vai ser bem objetivo, mas muito detalhista de como vai ser feito esse plano, essa execução deste plano. E, por fim, quanto? Então, aqui neste quanto a gente vai se lembrar sempre dos recursos humanos, recursos materiais, para que seja feito, executado este plano de manutenção. Galera, a gente agradece muito mesmo a atenção de vocês. Esperamos ter colaborado para o conhecimento de vocês e damos sequências agora com as atividades. Muito obrigado e boa noite a todos.